Luiz Felipe Pondé, muito bom dia, o filósofo, colaborador da Rádio Bandeirantes. Eu assisti uma interessante entrevista, aliás, como sempre são, do Leandro Carnal, domingo, na CNN Brasil, né, em que foi citado o livro que vocês fizeram juntos, mais o Cortella, né? Um livro de grandes pensadores. E ele falava, e eu gostaria de puxar o assunto com você, sobre o que era felicidade, era mais ou menos esse o tema da entrevista quase que inteira. Mas aí ele falava, né, o que, que era felicidade antes para o homem? Era poder, né, estar no seio da sua família, mas não tanto quanto agora. O que, que você acha dessa colocação do seu colega Karnal, hein? É isso mesmo? Estamos convivendo demais? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Olha, eu vi essa entrevista que você falou, conhecendo bem o Karnal, como eu conheço, além de colega, nós somos amigos de longa data. Há, claro, uma ironia no comentário dele, né? Mas essa ironia tem bastante, digamos assim, fundamentação sociológica, que é o seguinte: sempre se idealizou o convívio familiar, né? Isso, inclusive, do ponto de vista romântico. O amor familiar, a relação entre pais e filhos, marido e mulher. A fala do Karnal vai ao encontro de fenômenos como aconteceu em Wuhan, na China, que é um suposto aumento do número de divórcios por conta da quarentena. Ao mesmo tempo, essa fala vai ao encontro do aumento de chamadas à polícia por conta de violência doméstica envolvendo os membros da família. E também vai ao encontro de um comentário que uma colega minha da Folha, Tati Bernardi, fez algumas semanas atrás na sua coluna, quando ela dizia mais ou menos o seguinte: o que mantém a unidade familiar é o fato que todo mundo trabalha ou estuda fora. Ou seja, no final da história, como se anda falando por aí, resumo da ópera é o seguinte: a idealização de que as pessoas vivem melhor quando vivem juntas o tempo inteiro é um equívoco. O que mantém o convívio, muitas vezes, é a possibilidade que você tem de não estar o tempo inteiro juntos. Porém, há que se pontuar que, ao mesmo tempo, existem pessoas e famílias e casais que vêm vivendo a quarentena de forma mais saudável e menos neurótica. Justamente quando essas pessoas, Paulo, têm algum recurso psicológico mais amplo, interesses como leitura, como música, como o próprio trabalho, quando tem a sorte de poder realizá-lo remotamente. E isso acaba criando no pequeno núcleo familiar a possibilidade de que os danos causados pelo excesso de tédio e de falta do que fazer gere o que o colega e amigo Karnal falava que é quando você sonha que a felicidade é ficar junto o tempo inteiro, no final, na quarentena, isso pode virar o feitiço contra o feiticeiro. São questões desse momento, né, Pondé? E a outra questão, além da convivência na quarentena, essa aqui é muito mais de fundo, é a oposição entre aquele que valoriza a vida e aquele que valoriza a economia. Você acha que existe essa oposição mesmo, Pondé? Bom dia, Thaís. Bom dia. Acho que não. Essa oposição acabou surgindo aí no âmbito de um debate que supostamente fazia oposição entre o ex-ministro Mandetta e o Bolsonaro, né? Esse vocabulário, fulano é humanista, fulano não é humanista, é utilitário. E acho que vale a pena esclarecer para o ouvinte que tanto filosoficamente quanto praticamente essa oposição é falsa. A ideia de que a vida está dissociada das práticas econômicas é uma visão assim, sei lá, tipo Disneylândia. Isso não é assim. Porque, primeiro, a vida está inserida em condições concretas de manutenção dela, como, por exemplo, os próprios elementos, insumos médicos, de aparelhos até remédios. Tudo tem custo. Por outro lado, às vezes as pessoas se equivocam pensando que quando se fala economia, se está falando de grandes banqueiros milionários ou mercado de ações. Não. A economia é a pessoa que vende no farol, a economia é o dono do bar, a economia é você trabalhando no dia a dia na sua loja ou no emprego que você tem. Todos nós estamos inseridos na economia. Portanto, há um vínculo profundo entre economia e vida. É, inclusive, muito importante que agora, no caso, amanhã vão ser anunciadas
medidas, né, do governo Dória para o lento, gradual e responsável retorno à normalidade, entre aspas, econômica, mostra que o governador ele se mostra antenado e ligado a justamente o encontro entre o que se chama valor da vida, grosso modo humanismo, e o que se chama interesse pela economia, grosso modo utilitarismo, que filosoficamente as duas palavras convergem, tá? A ideia de que o ser humano é capaz de tomar decisões racionais para diminuir o sofrimento. Isso tanto está no humanismo quanto está no utilitarismo. O governador Dória, ele demonstra atenção a isso ao fazer um vínculo entre atenção a dados epidemiológicos e reabertura racional da atividade econômica no Estado. Por quê? Porque é evidente a importância do distanciamento social para a diminuição do contágio. E essa prática parece ter sido importante no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental entender que é necessário se voltar a uma mínima normalização racional, não só pela imunidade de rebanho, que é o fato que as pessoas têm que ir entrando em contato gradualmente com o vírus e sobreviver a eles e criar uma imunidade a eles, quanto ao fato de que a vida é sustentada pela atividade econômica em todos os níveis. Então, há que se fazer uma separação que é muito infantil, há que se fazer uma superação, melhor dizendo, que é muito infantil, de achar que economia e vida estão separadas uma da outra. Ô Pondé, e os conflitos éticos nesse momento de pandemia, né, quando as pessoas estão mais estressadas? Alguns debates estão aí nos jornais, né, presentes aí na sociedade. Por exemplo, a gente abordou aqui há alguns dias, né, a discussão sobre a venda de testes, né, para a Covid-19. Você tem aí um mercado, né, que está explorando de alguma forma a venda desses produtos, enquanto você tem a falta, né, de testes para realmente ajudar o Estado a monitorar por onde anda a pandemia pelo território brasileiro, né? Qual a leitura que você faz desses conflitos que aparecem no momento desse aí, de estresse maior e as pessoas mais vulneráveis, né, a romper com aquilo que aprenderam, que rege a vida das pessoas no momento de normalidade? Olha, eu diria o seguinte, vou fazer um paralelo com o final da Segunda Guerra Mundial, seguindo aí digamos, tanto a inspiração da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, que fez essa comparação, né, algumas semanas atrás. Eu diria o seguinte, no final da Segunda Guerra Mundial na Europa, os governos, surgiu aí o estado de bem-estar social, em grande parte financiado pelo dinheiro americano, conhecido como Plano Marshall, né, para a reconstrução da Europa. O estado de bem-estar social foi criado na Europa, naquele momento. Uma das causas foi a busca de uma certa segurança social para a diminuição da violência, diminuição do empobrecimento, que normalmente vão lado a lado. Então, eu diria a você o seguinte, a especulação em cima de insumos médicos nessa hora é um dos piores exemplos que pode se dar do que significa a sociedade de mercado. Sociedade de mercado é um conceito que surgiu na Inglaterra no século XVIII, pela mão de alguns filósofos, que eram filósofos da moral, né? Portanto, a dimensão moral tem que estar presente nas decisões de mercado, porque senão facilmente a sociedade de mercado degenera em barbárie. Ela é fundamental para a produção de riqueza, a gente tem essa percepção nos últimos, grosso modo, 50 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de aproveitamento de momentos como esse só atrapalha a reconstrução do país. Então, é justamente nessa hora que é necessário você ter agências do Estado que não sejam corruptas, que não sejam utilizadas por interesses eleitoreiros e que ajudem a sociedade a, digamos, racionalizar insumos que são fundamentais para que grande parte da população tenha acesso quando essa grande parte não tem condições materiais de chegar até ela. É diferente de você, por exemplo, achar que as pessoas têm que viver 10 anos de vida financiados pelo Estado, gerando uma certa preguiça social generalizada. Momentos de crise exigem, sim, que você tenha grandes
líderes, grandes gestores que consigam fazer essa ponte entre a força produtiva do mercado e um certo alinhamento dessas forças em direção a diminuir a desigualdade, que nesse momento ela fica gigantesca. Tem um outro detalhe, Pedro, que eu acho interessante, que é o debate sobre controle de populações e o uso ou não da força para você manter grupos de risco fora de circulação. Eu acho importante chamar a atenção da população para que as pessoas não se arvorem em espécies de comissários da saúde e comecem a ser agressivas com pessoas que elas encontram na rua. Lembra dos fiscais de Sarney, Pondé? Exatamente, eu lembro bem dessa história. Os fiscais de Sarney, nossa, que inferno! Nos supermercados, em todas as partes, né? Porque quando você começa a olhar para outra pessoa ao seu lado como uma transmissora potencial de vírus, o contrato social é rompido. E isso é uma porta aberta para outras formas de violência. Então, os debates éticos nesse momento são debates que fazem parte do processo de tirar o país da UTI. Pondé, você acha que esse relacionamento mais forte pelos meios virtuais veio para ficar? Porque está todo mundo usando isso, não é? É o que tem de live, de família, de amigo, de gente conversando, enfim. E quando você coloca essa questão de você olhar para alguém no mercado e achar que ele é um potencial transmissor do vírus, você acha que isso vai ter uma mudança de fato ou não? Olha, eu acho que isso é diretamente proporcional ao tempo que levar o retorno à normalização. Eu e todos nós, né, temos ouvido muito essa discussão de se o mundo vai ser diferente quando a gente voltar dessa crise. Eu, sinceramente, espero que o mundo volte ao normal. Eu não espero que ele volte a ser um mundo em que as pessoas se amam constantemente, porque isso não existe. Agora, aperto de mão também não, né, Pondé? Vamos fazer como os orientais, né? O dorso, né? A gente curva o dorso para cumprimentar. Namastê. Namastê. Não é namastê, então. Eu acho que vai ter muita mudança sim, viu? Olha, eu não sei até que ponto o distanciamento nosso com relação a apertos de mão, por exemplo, nesse momento, ele vai par e par com o medo, né? No mundo oriental, esses gestos, a menos que a gente consiga localizar na história esses hábitos, a gente não consegue dizer se necessariamente eles foram criados como resistência a epidemias, né? Entre nós agora, o distanciamento, por exemplo, nosso hábito no Brasil das mulheres se beijar no rosto, dos homens beijarem as mulheres no rosto, apertarem a mão um do outro, esse hábito no Brasil, ele agora está suspenso por conta de medo de contágio. Então, na medida em que a gente voltar a uma normalidade maior, essa questão dos lives e tudo mais, eu acho que dentro da rotina contínua, eles tendem a diminuir. Porque agora isso é um pouco o resultado de uma febre social, né? Do medo de você não poder encontrar as pessoas, e nesse momento ainda não pode, e aí você fica saturando os outros com lives. Recentemente eu vi até uma piada tem que muita gente fazendo live aí com você, Pondé? Não, tem muita gente. Tô achando gente que você tá cansado live delas. Né? Mas assim, tem essa piada de você abre a geladeira de casa e ter uma live dentro da geladeira, né? Então, assim, eu acho que isso tende a se acomodar um pouco, Thaís, à normalidade, inclusive porque a rotina leva as pessoas a não ter tempo para fazer live o tempo todo, né? E não tem assunto tão interessante assim para fazer live. Veja que no começo da quarentena havia uma febre de diários da quarentena, o que começa a diminuir, porque claramente não tem tanto interesse assim. Eu diria, Thaís, que as próprias redes sociais nos ensinam isso. O que é? Você tem muito material no YouTube que ninguém vê, muito material que ninguém olha. Por quê? Porque você tem muita coisa desinteressante. Para você conseguir a atenção de uma pessoa nas redes sociais, você precisa fazer algum conteúdo que tenha algum interesse. Não estou dizendo que o conteúdo tenha qualidade, mas que tenha algum interesse. Então, acho que a tendência é isso se acalmar. E, inclusive, uma coisa ligada a isso que eu acho importante, Thaís, é o seguinte: algumas pessoas aí que acham que a vida vai ser remota, né? E que é melhor que seja remota. Eu acho isso um horror, né? A vida pode ser remota, você tem trabalhos que podem ser remotos, mas nós somos uma espécie social. E o rompimento do convívio social é da ordem da patologia. Luiz Felipe Pondé, filósofo, nosso colunista aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, Pondé. Até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima.